Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago uma reflexão sobre um personagem bíblico que ele teve uma grande importância na história, mas é uma pessoa que é um personagem que pouco se fala, que é pouco lembrado, né, nas histórias, nas pregações. É uma pessoa que foi uma pessoa que teve grande importância, mas no longo da história parece até um pouco assim como se tivesse ficado meio que esquecido. E esse personagem ele se chama Terá. Terá, ele foi o pai da fé, ou seja, Terá, ele foi o pai de Abraão. A história bíblica diz que Terá e sua família, Abraão, Ló e Arã, eles moravam em Ur dos Caldeus. E chegou um tempo que aconteceu de que ceifaram a vida do seu filho Arã. E com isso, com muitos problemas que estavam acontecendo naquela região de Ur dos Caldeus, Terá, ele tomou uma decisão de ir embora daquela região, daquele lugar. E a Bíblia diz que ele sai daquela região com seus filhos e com seus parentes, com Ló, Abraão, Sara, e o destino que ele traçou foi para Canaã. Ele saiu de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. Só que a história conta que ele parou no meio do caminho, que ele chegou em um lugar chamado Arã e lá ele ficou. E ele não deu continuidade na sua jornada, que seria Canaã, que é a terra prometida. A primeira visão de Canaã, a primeira decisão tomada para ir para Canaã, não foi de Abraão, foi do seu pai Terá, que ele era o chefe da família. A Bíblia diz que ele saiu de Ur dos Caldeus para Canaã com toda a sua família, menos o seu filho que ele tinha perdido. Mas a minha reflexão que eu tive, foi sobre ele parar, sobre ele chegar naquela cidade, naquela região, que justamente tinha o nome do seu filho. E eu fiquei pensando, por que ele não deu continuidade na sua trajetória? E eu vejo pouco falar dessa história, mas é uma história que eu sempre me perguntei por que Terá não continuou com o resto da sua família, com Abraão, com Ló e com Sarai, até a terra prometida que é Canaã. Parando para pensar, existem vários fatores por que ele parou ali, mas um dos principais talvez tenha sido uma lembrança de um trauma que ele teve por ter perdido seu filho e ter se paralisado ali naquele lugar. Em outros casos, talvez tenha sido por ser uma região também próspera, uma cidade onde ele poderia negociar suas mercadorias, que a Bíblia relata que ele vendia, ele era um comerciante, talvez ele tenha se paralisado naquele lugar, parado ali por conta disso. Mas o que vem muitas vezes na memória é que talvez ele tenha parado lá por conta de uma lembrança, por conta de um trauma de ter perdido o seu filho. Hoje, assim, lembrando dessa história, eu quero te fazer uma pergunta, que essa pergunta já fiz para mim e faço para você. O que é que tem, se você já paralisou alguma vez algum projeto que você tinha
para a sua vida. Aquilo que você queria no seu futuro, se você deu continuidade, um sonho que você tinha, um sonho de infância que você não conquistou, um lugar, uma viagem que você pensava em ter, um projeto de um negócio ou uma faculdade. Se em algum planejamento desse você parou, você já parou para pensar o que causou aquela paralisação, aquela parada em você não dar continuidade naquele projeto que você tinha planejado? Pois é. No meu pensamento, eu penso que Terá, talvez ele tenha se paralisado. E muitas vezes eu paro para pensar em muitos projetos, tantos projetos que tinha, coisas que eu imaginava que iria conquistar, que algum planejamento de que iria dar certo, e de repente, por algum motivo, de repente eu parei. E hoje eu te pergunto, eu sei onde eu parei, eu sei o porquê eu parei, mas graças a Deus eu sempre tive assim uma força de vontade muito grande de continuar e não parar. Por mais que a vida tenha me colocado em várias situações, mas a minha vontade de vencer e de continuar, ela sempre foi presente. E aí eu te pergunto, onde você parou? Em qual momento da sua vida você se paralisou e não conseguiu dar continuidade naquilo? E eu te pergunto, o que está faltando para você recomeçar, para você continuar e não desistir dos seus sonhos? No pensamento inicial, como eu falei, que poucas pessoas falavam e lembram de Terá, por mais que ele tenha sido uma pessoa que teve um princípio ali da história, que um exemplo, Terá, ele foi o pai de Abraão. Abraão foi pai de Ismael e de Isaac, e dali surgiu duas grandes nações. Então, Terá, ele não teve o privilégio de ver os seus netos, porque ele parou e Abraão seguiu o seu caminho adiante. Abraão, ele foi até Canaã, ele chegou em Canaã e ali Abraão formou sua família, formou os seus filhos formaram grandes nações. Então, Terá, ele não teve esse privilégio de continuar. Então, eu te pergunto, o que você pode perder em não continuar? O que poderíamos perder se nos paralisarmos e não dar continuidade nos projetos que tivemos iniciais? Como eu falei anteriormente, Terá foi um homem que ficou meio que esquecido na história. E, na verdade, as pessoas que são esquecidas na história, muitas vezes são aquelas que não chegaram no seu propósito final. São aquelas que encerraram a sua carreira, aquelas que se paralisaram. Essas ninguém não sabe da história, porque só é lembrado aqueles que conseguem chegar até o final do seu propósito. Só é lembrado aqueles que conseguem chegar até o final, aqueles que são vencedores, aqueles que não desistem. Então não desista, continue até o fim, continue firme, porque maior é Deus. Os problemas, eles podem surgir, as adversidades na nossa vida, elas sempre irão acontecer, mas muitas delas são passageiras. Deserto sempre enfrentaremos, mas Canaã, ela é real. Canaã, ela está lá na frente. A sua Canaã pode ser uma faculdade que você tem um sonho de concluir, pode ser a sua casa própria, pode ser o seu negócio próprio, pode ser a sua liberdade financeira. Então não desista, continue até o fim,
porque aqueles que desistem, eles não serão lembrados. Poucos são lembrados dos que desistem, mas aquele que chega até o fim, ele tem a sua vitória e ele será lembrado. Que Deus possa te abençoar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.